Meus amigos, boa noite. Boa noite. E após 10 anos, eu acredito, nós estamos aqui com muita alegria, né? De volta. E nós fizemos a segunda exposição. Nós começamos em 11 de janeiro de 91, em Mirassolândia. E a segunda casa espírita que nós tivemos a alegria de falarmos foi aqui, em 91. Eu acredito que tenha sido mais ou menos setembro, outubro daquele ano. E Paulo de Tarso, quando sentia-se cansado, doente, ele tinha uma comunidade em Filipos, que ele tinha assim, um carinho imenso por essa comunidade. E essa comunidade ele descansava. Ele tinha grandes amigos, mulheres maravilhosas que formaram ali um núcleo cristão. Itanabi representa para mim essa cidade, né? Porque aqui nós temos grandes amigos. E aqui eu me sinto em casa, aqui eu venho com muita tranquilidade falar de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho. Então nós escolhemos o tema Uma Vida Religiosa Plena. E eu fico assim muito feliz de participar dessa reunião cristã, porque eu adoro ser cristão. Eu me sinto feliz de ser cristão. É uma dádiva. E é uma dádiva imensa nós conhecermos Jesus de Nazaré nessa encarnação. Parece óbvio, mas não é. Porque 1/3 apenas da humanidade conhece o Senhor. 2/3 podem ter ouvido falar, mas não são cristãos. Então, é uma alegria imensa, como eu gosto, né, de ser cristão e participar de uma reunião cristã. Nós todos estamos reunidos em nome de Jesus. E nós vamos analisar algumas características que nós temos que desenvolver para que tenhamos assim um índice maior de aproveitamento nessa atual existência. E nós vamos usar um modelo. Esse modelo chama-se Paulo de Tarso. E através assim dos estudos e da autoanálise, nós nos conheceremos melhor. Nós vamos adquirindo qualidades, corrigindo os defeitos, esses defeitos assim que estão dentro da nossa personalidade faz muito tempo. E esse aprendizado cristão, ele inclui o quê? Adquirir conhecimentos. E como é que nós adquirimos conhecimentos? Através dos livros do Chico Kardec, através das palavras, das palestras que estão assim, elas são fáceis, né, de serem acessadas no YouTube. Nós adquirimos esses conhecimentos através de grupos de estudo, de autoanálise, e depois desses conhecimentos nós vamos para a prática. Nós vamos adquirindo informações sobre a lei de amor, porque o Evangelho nada mais é do que a lei de amor. E automaticamente nós vamos colocando em prática a lei de amor. E essa prática da lei de amor chama-se caridade. Então, nós estudamos, nós vamos construindo a nossa personalidade cristã para colocarmos na prática.
E como levar uma vida religiosa plena? O que nós temos que fazer, né? Uma vida religiosa plena. Porque os espíritos, quando chegavam perto do Chico, o que eles mais reclamavam era o tempo perdido. Eles reclamavam muito do tempo perdido. Então nós estamos otimizando os nossos tempos. Como é que estamos organizando? Como tudo na vida, esse crescimento espiritual, ele é um trabalho incessante. Né? Vamos dar um exemplo simples. Nós temos um terreno vazio. Um terreno que só tem aquele matinho. Nós vamos falar assim, nós vamos construir uma casa ali. Né? Aí limpa-se o terreno, faz o projeto, né? Abre-se as valas, coloca-se as agulhas, a estrutura, tijolo por tijolo. A gente dá uma olhada assim, né? Fala assim, mas será que isso vai virar uma casa mesmo? Depois no tijolo, mais um tijolo, faz-se a cobertura, pintura, acabamento. A hora que percebemos, é a nossa bela moradia. O crescimento espiritual é a mesma coisa, porque a gente chega muitas vezes no centro e a gente fica um pouco desanimado, né? Porque tem muita literatura, mas depois de um ano de estudo, nós podemos perceber a imensa diferença de como quando chegamos no centro. Só que para isso tem que estudar, tem que buscar a doutrina, tem que assistir palestra, tem que participar dos grupos de estudo. E nós vamos construindo essa casa maravilhosa, que no nosso caso é o crescimento espiritual. Então, essa formação religiosa é tijolo por tijolo. E a literatura básica chama-se Chico e Kardec. Bom, eu vou contar uma pequena história para vocês, que como que influencia a nossa mudança, a nossa autoanálise, como é que muda toda uma situação, né? A gente tem uma vida cristã, como que muda o destino. Por princípios, quando se para no sinaleiro, lá em Rio Preto tem muito disso. Eu não gostava de abrir o vidro, não gosto, né? Por segurança, privacidade. Eu acho que nós estamos presos ali, nós não temos saída, né? E o pessoal vende balinha e leva aqueles papéis de propaganda. Eu acho aquilo um pouco constrangedor, obrigatório, e eu não levantava o vidro. Eu ficava assim com o vidro, ao contrário, né? Eu deixava o vidro levantado e não abaixava, né? Aí, dentro dessa autocrítica, dentro dessa análise que nós devemos realizar todos os dias, eu cheguei à conclusão que essa não era uma atitude cristã. Então eu deixei a minha chatice do lado, né? Porque eu estava sendo chato. E comecei a pegar os papeizinhos. Pouco tempo depois dessa atitude. E um desses papéis tinha uma propaganda de uma escola de nível superior, que, no caso, a nossa Silvana, que está aqui, sempre teve o desejo de estudar. Ela trabalha conosco há 30 anos, é administradora da nossa clínica, além de ser uma pessoa muito amada por todos nós. Silvana, olha a sua chance de fazer um curso superior. Naquele papelzinho que eu peguei no sinaleiro, depois de ter tomado a decisão de abaixar o vidro. Esse semestre, a Silvana está se formando, né? Graças à minha mudança de procedimento. Aí vocês dirão assim, mas será que ela não teria se formado, mesmo se não fosse o papelzinho? Eu não sei dizer isso. Porque a ideia surgiu no momento que eu peguei o papel.
e nós mudamos todo um destino, né? A Silvana tem o seu curso superior, pode seguir uma carreira na parte da educação infantil, né? Graças ao uma... Então nós mudamos um detalhe e isso pode mudar o destino. Bom, uma outra dificuldade que nós temos em relação a essa vida religiosa plena é o apego. Nós temos a história do jovem rico que se aproxima do Cristo e fala assim, pergunta para Jesus, o que é que ele deveria fazer de bom para que tivesse vida eterna? Aí Jesus fala para ele, segue os mandamentos. Aí ele fala assim, mas eu sigo desde a mocidade. Aí o Senhor fala assim, bom, então você vá, venda todos os seus bens, distribua para os pobres e junte-se ao nosso grupo. Aí ele ficou triste, né? O jovem, ele tinha muitas propriedades. Então, na verdade, o que é que ele tinha? Apego. É um outro inimigo muito grande do nosso crescimento espiritual. Apego. Apego em todos os sentidos. Apego excessivo à matéria, aos nossos relacionamentos pessoais, familiares. Porque amar não é ter apego, são coisas diferentes. Então, essa vida religiosa tem alguns fatores importantes. Estudo diário, nós trabalharmos a questão do apego, realizarmos a autoanálise e por aí adiante. Nosso Senhor é que faz essa proposta aqui, ó, de uma vida religiosa plena, quando ele fala assim, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, ou seja, o Senhor nos convida a uma vida religiosa plena, a uma vida voltada para o amor. É dele o convite. Olha, no consultório, nós temos tido assim uma convivência muito grande com os nossos pacientes, bem grande. E faz parte do meu interrogatório um pouco da análise sobre o psicológico, né? E eu posso garantir para vocês que a grande maioria não tem formação religiosa. Os espíritas, posso dizer com certeza, não leram, por exemplo, Paulo Estevam, não leram Libertação. Agora, como que nós poderemos entender o mecanismo das trevas sem ler Libertação? E a influência que as trevas podem exercer em nós. Como? Se está tudo descrito lá, e a gente não leu. Então, faço uma pergunta simples para os meus pacientes. O senhor é cristão? Sou cristão. Tá, bacana. E aí? Me responda uma coisa simples. Por que nosso Senhor é considerado o Salvador? Vocês já pensaram nisso? Por que Cristo é considerado o Salvador? Vocês têm alguma ideia dessa? É uma pergunta básica. Os meus pacientes, eles tomam um susto quando eu pergunto isso. E a resposta é muito simples. Antes do Senhor, nós tínhamos o Velho Testamento, principalmente Moisés, que nos ensinava a pensar de uma maneira baseada no olho por olho, dente por dente, de uma maneira cheia de, vamos dizer, regras uma atrás da outra,
porque Moisés era um legislador inspirado, porém humano. Então nós tínhamos um modelo que era mais assim era um despertar religioso do Deus único, porém ainda não estava estabelecida a lei de amor. Quando Cristo chega, ele nos traz a lei de amor. Por isso ele é considerado Salvador. Por quê? Porque quando nós aprendemos a pensar com a lei de amor, usando uma linguagem bastante atual, nós formatamos o nosso cérebro com a lei de amor, nós nos aproximamos de Deus, estamos salvos. Ser salvo é nós estarmos trabalhando para o bem. Nós estarmos trabalhando nas fileiras de Jesus. Para isso nós combatemos o orgulho e o egoísmo. E desenvolvemos a humildade e a caridade. Isso é um trabalho constante. Porque, por princípio, nós somos orgulhosos e egoístas. E a lei de amor veio contra. Ela veio trazer para nós a salvação, que é pensarmos com amor, com caridade, com fraternidade. É simples assim. Basta nós pensarmos assim, com o amor, de como vamos tratar os nossos semelhantes. Que energia que nós estamos passando para cada um. Então, algumas características que depois que nós temos essa chamada lei de amor, como que nós passaríamos a pensar e agir? Sabedoria. Então nós vamos falar um pouquinho da sabedoria e depois vamos usar um modelo chamado Paulo de Tarso. O primeiro item a ser analisado é a sabedoria. E sabedoria a gente se adquire estudando, orando, desenvolvendo o que nós chamamos a intuição mediúnica. Quando nós desenvolvemos a intuição, nós passaremos a realizar a vontade de Deus em nossas vidas de uma maneira mais natural. Nós precisamos estar antenados para a vontade divina. E Paulo tinha sabedoria? Meu Deus do céu, hein? Se você pega Paulo e Estevão, você pode escolher o capítulo para onde ele se mostra mais sábio. Eu vou destacar frases do discurso de Paulo que ele fez diante do rei dos judeus. Então, ele estava preso, foi realizada uma reunião diante de Herodes Agripa e Berenice, sua esposa, e Paulo estava tão inspirado nesse dia, com tanta sabedoria, que o governador Festo lhe disse o seguinte: Paulo, és um desvairado, as muitas letras te fazem delirar. E tão inspirado que ele estava. Aí Paulo respondeu assim para ele: enganai-vos, eu não sou louco. Diante de vossa autoridade romana ilustre, eu não me atreveria a falar dessa maneira, pois eu reconheço que vós não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Falar isso com o governador de Roma, ali, na Judéia? Você não está preparado para me escutar, né? A cada um devemos falar de acordo com a sua capacidade intelectual. Paulo, por exemplo, teve um discurso, propriamente dito, com Nero, que poderia salvar a sua vida. Ele estava diante de Nero, diante de toda aquela crueldade de Nero, frente a frente com Nero. E aquela hora poderia salvar a vida dele. E Nero, quando Paulo entrou para conversar com ele, teve um pouco de desprezo. Que homem, tanto esse aí que é o Paulo que o pessoal fala, magrinho, sujo, mal vestido. Quando ele começa a falar com a sua sabedoria, Nero ficou admirado. Chegou a ficar sensibilizado. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossas atitudes nos atos públicos. Olha o que Paulo falou para Nero.
muito inspirado. Nero ficou abalado, mas logo os obsessores dele fizeram que ele voltasse ao normal. Aí ele falou para o assessor dele: esse é um dos mais perigosos que eu já conheci, diante de tanta sabedoria que Paulo tinha. Segundo, coragem e fé. Como o cristão pode viver, vamos falar os dois juntos, sem coragem para enfrentar a vida? Como ousas enfrentar a vida sem o Cristo? Temos que ter coragem para termos atitudes cristãs diante da vida. Coragem. Coragem vem de uma fé estruturada, confiança no mais alto. Paulo, então, outro aspecto da coragem de Paulo, nós vamos citar só um ato de medo envolvendo Paulo, que seria o contrário da coragem, mas que ilustra bem como nós temos coragem. Na primeira viagem que ele fez, ele ia junto com Barnabé, e a irmã de Barnabé recebia os cristãos lá em Jerusalém, Maria Marcos, e ela tinha um filho chamado João Marcos, menininho ainda, e ela quis colocar o menino na expedição junto com Barnabé e com Paulo. Barnabé ficou sem jeito de falar não para a irmã, o sobrinho, e admitiu naquela expedição que seria a primeira viagem de Paulo, as suas viagens missionárias. Aí o João Marcos chegou, que seria o evangelista Marcos depois, todo entusiasmado, Aí Paulo fala assim para ele: se deres um testemunho tão grande quanto a coragem que revelas, não tenho dúvida quanto à grandeza de sua missão. Sabe o que aconteceu? Chegou ali no começo ali do litoral da Turquia, João Marcos quis voltar com medo de enfrentar a selva, com medo de enfrentar aqueles povos primitivos. Ao contrário da coragem, ele teve medo. Paulo dizia assim que os obstáculos que nós temos que seguir, eles renovam as forças. E ele mostra uma coragem inacreditável durante toda a sua missão. Um ato impressiona. Eles sofreram um naufrágio na ilha de Malta, e estava frio, Aquele frio na praia, eles conseguiram chegar nadando lá na praia, e na ilha de Malta, e eles foram acender. Paulo teve a iniciativa de acender as fogueiras. E quando ele mexia num feixe de ramos secos, uma víbora extremamente venenosa lhe cravou os dentes na mão. Os nativos ficaram horrorizados com aquilo, porque aquela era uma cobra terrível que matava em poucas horas. Morte certa em pouco tempo. Até Lucas, que era médico, ficou aflito. Paulo, o que ele fez? Orava com fervor diante daquela situação. E o veneno da cobra não lhe fez mal algum. E os nativos o consideravam sobrenatural. Coragem mais fé, Levou aquela cravada da cobra, orou e foi curado. Impressionante, Emmanuel escreve através da psicografia do nosso Chico. Vamos desenvolvendo as qualidades, Aceitação, essa aqui é uma das campeãs do consultório que o pessoal não tem. Aceitação. Ponto-chave na paz, quando as nossas provas chegam, nós nos revoltamos porque não estamos preparados para enfrentá-las, E nós não aceitamos a vontade divina em nossas vidas, nas horas da provação. Falta de aceitação, como eu já disse, é um dos itens campeões do nosso consultório. Chega a prova e a pessoa não aceita, não está preparada. E Paulo, eu separei duas frases para mostrar como que Paulo era em relação à vontade de Deus. A primeira: sei viver em penúria e sei também
viver em abundância, porque a penúria e a abundância, elas fazem parte da vida. A abundância, existe assim a tendência do deslumbramento material, né? Nós estamos entusiasmados com a matéria, né? Com aquele carrão, né? Com aquela casa enorme, né? Um deslumbramento material, e nós esquecemos a parte espiritual. E na penúria, revolta. Né? Existe uma forte tendência da pessoa se revoltar, desanimar e perder uma existência. Separei duas frases de Paulo, então, que são essas, né? E a outra é a seguinte: aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando Paulo escreveu essa frase, que é muito famosa, né? Ela é muito utilizada nas palestras, né? Ele estava preso em Roma, um ambiente doloroso do cárcere, os guardas desalmados, né? Companheiros infelizes, pragas, palavrões, nem sempre pão à mesa, nem sempre água fria, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Que nível de aceitação, né? Aí ele escreve: aprendi a contentar-me com o que tenho. Ação. Vamos lá, nós vamos desenvolvendo as qualidades do cristão. Não existe cristão imóvel, né? O cristão tem que trabalhar, o cristão tem que ir à luta. Ajuda-te e o céu te ajudará. Lei do trabalho. Uma das características dos espíritos esclarecidos é que não importa o que aconteça, eles continuarão no trabalho. Eu vejo muito isso no consultório, né? A pessoa começa um trabalho voluntário, né? E larga no meio. Por quê? Melindre, preguiça, falta de disciplina, fica melindrada na casa espírita. Aquela pessoa fez isso para mim, eu não vou mais às aulas dela, né? Como está o nosso currículo cristão? Nós não podemos chegar no plano espiritual, pessoal, de mãos vazias, não, de jeito nenhum. Nós precisamos nos apresentar lá em cima, realizando alguma coisa. Nossos planos, né? E uma passagem que ilustra muito bem esse problema da ação. Paulo de Tarso estava na Turquia, em Troade, e teve um sonho, uma visão, quando um homem vestido da Macedônia apareceu para ele e disse assim: ajuda-nos, ou seja, para que levasse o evangelho até eles. Só que tinha que atravessar o Mediterrâneo. Ele estava na Turquia e tinha que atravessar o Mediterrâneo. E cadê o dinheiro? Estavam ele e Silas. Cadê o dinheiro para a travessia, né? Mas Paulo sempre interpretou aquilo como se fosse uma ordem de Jesus. O homem da Macedônia pedia socorro. E eles estavam sem recursos, e Paulo, sempre otimista, diz assim: o Senhor nos facultará o necessário. O que eles fazem? Ficam na pensão? Não, eles saem na rua. Ele sai na rua, ele tinha aquela missão, ele tinha que ir para a Macedônia. E quando ele sai na rua, quem que ele encontra? A Turquia é grande, hein, gente? A Turquia é muito grande. Quem que ele encontra? Lucas, que era médico de um dos barcos que estourou no grupo de evangelização. Então, quando os nossos planos estão de acordo com a vontade divina, os recursos chegarão para realizarmos os nossos projetos de caridade. Se nós vamos realizar um projeto e não for a vontade divina, nós não conseguiremos o recurso. Para isso, é que eu citei lá no começo da exposição, precisamos estar com a intuição afiada. Porque senão, alguém sopra uma ideia que não seja palpável, nós entramos nessa ideia e ainda não estava na hora, né? Nós realizarmos aquele projeto. Paulo, do nada, apareceu Lucas e financiou toda a expedição para a Macedônia. Aí Paulo fala assim: Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagram ao bem. Perdão. Não existe vida religiosa sem o perdão.
Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Jesus nos ensina que a misericórdia deve ser 70 vezes 7 vezes. O ódio e o rancor denotam uma alma sem grandeza, né? Ficar com aquela, eu chamo de algemas invisíveis, né? É aquele que você tem o rancor, e é uma algema que te prende àquela pessoa, né? Aí você não sobe, você não evolui, você não cresce com uma algema invisível. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Paulo foi condenado à morte por Nero, como eu já contei. Os soldados tremiam para executarem a ação na Via Ápia, lá em Roma. Aí Paulo chega para ele e fala assim: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar. Ele fala: vamos lá, né? Vocês estão aí incumbidos. E alguém perdoaria, né, a pessoa que estivesse prestes a cortar a nossa cabeça? Quem perdoaria, né, nesse momento? Aí Paulo fala assim: não tremais, cumpri vosso dever até o fim, né? Olha que coisa, né? Cumpri o vosso dever até o fim. Aí os guardas, um deles falou assim: mas nós estamos, né, com dó, né? Aí ele fala assim, ele consola o soldado dizendo que ele, Paulo, tem pena do soldado porque ele estava obedecendo Nero. Então ele consolou até o soldado que ia executar a sua morte. Olha, perdão imediato, né? Quem teria esse sangue frio, né? De saber que o objetivo é bem mais alto, né? E ele tinha razão, né? Ele tinha dó do soldado, e depois de cortar o pescoço dele, ia ter que voltar para Nero. Paciência é uma virtude que se conquista mesmo que seja a duras penas. Nós queremos resolver agora uma coisa que dura reencarnações seguidas, né? Mas nós queremos para ontem a resolução do problema, né? Falta de paciência. Uma das campeãs do nosso consultório. Ontem mesmo nós tivemos uma reclamação naquela caixinha do consultório por um atraso de 30 minutos em relação a um exame que seria realizado, né? 20 minutinhos, né? Não é muito, mas a pessoa já foi lá e cravou a reclamação. Na primeira viagem, e a paciência de Paulo, né? Na primeira viagem, Barnabé era o chefe da expedição, né? E Barnabé ia pregar, né, o evangelho para os judeus, né? Pregava com cuidado, né, com as traduções judaicas, né? Paulo olhava aquilo, né, ficava, né, porque Paulo era espontâneo, né? Não tinha negócio dele de fazer média, né? É um outro assunto, hein? Cristão não faz média não, hein? Cristão não pode fazer média em opiniões, não. Nós precisamos responder com sabedoria e nas horas decisivas não pode ficar em cima do muro, não. Bom, então, Paulo, né, ficava vendo Barnabé pregar assim, né, todo cheio de dedos com os judeus, e aquilo incomodava ele. Mas se ele falasse alguma coisa, seria indisciplina, porque ele era subordinado de Barnabé. Seria ingratidão, porque Barnabé tinha ajudado muito ele, né? Então, ele esperou, ficava esperando, né? Ficava esperando. Quando Barnabé estava impossibilitado de pregar, Paulo mostrou toda a sua fidelidade ao Evangelho com o amor e a verdade. Mas ele teve paciência de esperar Barnabé ficar doente. E Paulo tinha se convertido, uma outra passagem, né, porque ele era o quê? Ele era um perseguidor dos cristãos. Como é que foi isso? Aí ele caiu lá nas portas de Damasco, no outro dia que tinha virado apóstolo? Nada disso, né?
Nada disso. Ele, na verdade, ele perdeu dinheiro, ele perdeu poder, ele perdeu a família, perdeu tudo, né? Tudo que tinha, ficou um tempo no deserto. E aí, o que sobrava para ele era o pai, lá em Tarso. E ele vai lá para Tarso, porque estava doente, necessitado, né? E seu pai exige que ele renuncie à fé cristã. Ele não aceita, claro, e é colocado para fora da casa, e apenas o pai, depois nós vamos voltar a essa história, lhe dá um trocadinho. É a passagem mais triste do livro Paulo e Estevão. Paulo, durante 3 anos, permanece em Tarso. Ele comprou um tear e se tornou tapeceiro. Durante 3 anos, ele esperou o chamado do Senhor para desenvolver as atividades evangélicas. Olha que paciência de Paulo, né? 3 anos estudando. Ali em Tarso, aonde ele era considerado, né, um jovem de extremo talento. 3 anos. Ternura. A gente tem uma imagem assim de Paulo interessante, né? Paulo sempre muito rígido, mas que energia que nós estamos passando para os nossos semelhantes? Qual a energia que nós estamos passando? Ternura também se aprende, né? E é muito interessante que ternura não é a gente apertar a mão muito forte quando nós nos encontramos, não. Eu já machuquei a minha mão com alguns apertos que ganhei com alguns pacientes, né? Também não é exagerar nos abraços, né? Tem gente que abraça e dá uma deslocadinha na costela. Também não é isso, não. Também não é nos beijos exagerados, né? O fruto do amor ao próximo é a afabilidade e a doçura. E nós aprendemos também a ternura, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Paulo tinha ternura dentro daquela energia? Tinha sim. E escolhi uma reação, tinha uma relação muito conflituosa de 2 apóstolos, Paulo e Tiago, né? Um defendia os gentios, o povão, que era Paulo, e Tiago defendia os judeus. Os atritos, na verdade, eram muito sérios, né? Eles atritavam para valer esses dois aí. Porém, num momento muito crítico, Paulo diz assim para o Tiago: olha só, hein, Tiago, como tu mesmo atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida, entendo melhor os teus argumentos. Aí é o Paulo ternura, né? E nós também observamos muita ternura nessa relação Paulo e Tiago, que era bem conflituosa, quando Paulo se despede de vez lá da Judéia, né, na praia de Cesareia. Tiago, já velhinho, acabado, ele viaja assim, com grande dificuldade de Jerusalém para a praia, né, até o porto de Cesareia, para trazer o beijo fraternal para Paulo, né? O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Tiago, filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a mão e beijou com carinho. Então aí, um momento de ternura entre os apóstolos, né? E Paulo sempre quis conhecer Maria, mãe do nosso Senhor. E no livro, Paulo e Estevão, Emmanuel nos conta que ele visitou Maria com delicadeza extrema na sua casinha singela, lá em Éfeso, na beira do mar. Caridade. Não existe verdadeiro cristão se não praticar a caridade. Não existe isso. Caridade é o amor na prática. O espírita fica muito preocupado com a frase, né? Eu falo que o espírita quase pira com isso, né? Fora da caridade não há salvação. E é para ficar preocupado mesmo. Porém, quando os nossos projetos estão em acordo com a lei de Deus, a vontade de Deus, esses projetos tornam-se realidade.
Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então a pessoa chega no centro, escuta a frase, fora da caridade na salvação, fica preocupada, né? Já quer participar, né? Ótimo, já desenvolveu a sementinha. Nós não devemos ficar um dia sequer sem praticar a divina virtude com os nossos semelhantes, porque é o amor na prática, como eu já disse várias vezes. Vamos lá? Orar para um doente, orar para um parente que partiu, gentileza no trânsito. Essa é fácil, né, pessoal? Todo mundo aqui é gentil, né? Deixa passar, né? Essa é bem fácil, a gentileza no trânsito lá em Rio Preto, né? No trabalho, gentileza no comércio, né? Em todos os locais, nós podemos agir com caridade. Com o tempo, as tarefas maiores aparecem. Com o tempo. Eu vejo pacientes assim, muito bem preparados, inteligentes, cultos, religiosos, bonitos, estáveis, de dinheiro, filhos saudáveis e com um rendimento muito baixo na contribuição do mundo melhor. Pessoal com currículo baixo, tendo as condições de realizar. A quem muito foi dado, muito será pedido, né? Paulo sobre a pessoa culta e abastadas que se afastam da religião. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento do coração. Paulo, quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Paulo dizia assim, ó, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. A maior caridade de Paulo foi o extraordinário trabalho de evangelização da humanidade. Porém, nunca deixou a extensa fileira dos filhos do Calvário. Ele atendia todo mundo, né? Mães atormentadas, doentes desiludidos, velhos sem esperança alguma, órfãos sofredores. Paulo e Barnabé impunham as mãos em nome do Senhor, ofereciam água pura. Paulo curava aleijados e ele também apresentava o Evangelho aos mendigos e sofredores, né? Então, Paulo, além da tarefa doutrinária, ele utilizava o amor na prática. Ele se misturava com o povo e ali ele curava, ele dava passe, né? Ele servia água, ele era um cristão ativo. E, finalmente, aqui o último, né? Humildade. Fundamental para uma vida religiosa plena. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Humildade é uma das virtudes que nos aproxima de Deus. E vamos, usando novamente Paulo como modelo, voltar ao livro, voltar à cena em Tarso. O pai dele era um judeu ortodoxo e fala assim para ele quando ele vai pedir auxílio: tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Paulo nunca tinha chorado tão penosamente. E ali estava o seu velho pai, velho e abastado, que se recusava a estender-lhe a mão, no momento mais doloroso da sua vida. Expulsavam-o de casa. Paulo diz assim: então, meu pai, adeus. A passos indecisos, ele vai para a porta e na saída ele enxerga a poltrona que a mãe dele ficava sentada, e naquela poltrona ela ensinou muita coisa para ele, muita parte da religião para ele. A hora que ele sai, ele vê a poltrona da mãe. Paulo nunca sentiu tanto vácuo no coração, ele estava só. Já na rua, né, ele tinha sido expulso, um servidor da casa o deteve. Vosso pai manda esse dinheiro como lembrança. Depois de expulso, o pai manda o dinheiro. Que humilhação, né?
Paulo tomou a bolsa com um resignado sorriso, guardou-a humilde entre as dobras da sua velha túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse assim: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta. Depois de muito refletir, ele decidiu adquirir um guiar e passou a exercer em Tarso a função de tecelão, como nós já dissemos, ali no seu berço natal, aonde na juventude ele era visto como um intelectual de valor e um aplaudido atleta. Os senhores Vamos aos passos.